monstro sagrado. Vamos embora. Vamos continuar falando do Daniel Vorcaro. Tem muitas mensagens hoje em que a gente está conversando sobre essas mensagens encontradas no celular do Vorcaro, gente, que foram obtidas pela Polícia Federal. Tem uma aqui que eu vou destacar agora, já que a gente estava falando sobre Jair Bolsonaro, mostrando que o Vorcaro chamou o Jair Bolsonaro de beócio e idiota. Olha só, falar sobre o beócio, né, na chegada do professor Pedro Costa, eu acho ótimo, né? Porque ele sempre aqui engrandece o nosso vocabulário. Eu já vou chegar aqui no beócio, tá? Para quem não entendeu, eu vou explicar. Mas ele chamou o Bolsonaro de idiota, de beócio, reclamando de uma postagem que o ex-presidente fez sobre suspeitas de fraude no Master. Conversa que aconteceu em julho de 2024 entre o Vorcaro e a namorada, a Marta Graeff. O Vorcaro diz que recebeu mais de 1.000 mensagens depois de o ex-presidente postar uma reportagem sobre gerentes da Caixa Asset, que tinham barrado um negócio arriscado de 500 milhões de reais com o Master e perdido o emprego. Vocês podem acompanhar aí na tela também. E nessa conversa o Vorcaro está criticando o Bolsonaro, sugerindo que o ex-presidente fez a postagem com o intuito de criticar o PT. E aí, Beócio, gente, faz uma referência aos habitantes da antiga Beócia, né? A região que engloba Atenas, ao longo do Mar Egeu. Só que na cultura ateniense, os beócios, eles eram conhecidos como um povo rústico, desprovido de qualidades de pouco inteligência. intelectuais, Entendi. Rodrigo. Entendi. Mais ou menos por aí. Tosco. Eu nunca na minha vida imaginei que ia concordar com o Vorcaro. Que situação, hein, Chico? Agora, sabe, Gabi, esse fato e essa frase, eu até falei um pouquinho sobre isso no ICL Urgente mais cedo, estão sendo muito usados pela direita nas redes sociais. Para quê? Para tentar desvincular o Bolsonaro do escândalo do Master. E esse escândalo é um escândalo bolsonarista, mas eles estão dizendo assim, tá vendo? O próprio Vorcaro não gostava do Bolsonaro. Não é que ele não gostava, ele conhece, né? Não se trata de gostar, não. Ele qualificou da maneira correta. Mas tá vendo? Ninguém dá 3 milhões para alguém que não goste. O Malafaia também vive falando mal do Bolsonaro, E dos é da turma. filhos, e tá ali com ele abraçado. Mas o fato é que esta manchete, desse jeito assim, Vorcaro chamou o Bolsonaro de idiota. A gente traz aqui, faz essa interpretação, etc, etc. Mas nas redes do bolsonarismo está sendo usado como um alívio por ele, para empatar o jogo, assim. Porque o Vorcaro é ligado ao Ciro Nogueira, ao Nicolas Ferreira, doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, tudo isso a gente sabe. Mas nas redes do bolsonarismo, eles empatam o jogo assim, mas não é tão próximo assim, tanto que xingou, chamou de idiota. Então a gente tem que ficar atento a isso. O bolsonarismo é mestre de pegar situações e inverter. Eles usaram muito bem, aliás. Estão usando ainda. Eles usaram muito bem. Aí eles pegam a manchete da Folha, que diz o seguinte: reunião com Lula foi ótimo, diz Vorcaro. Junta as duas coisas. Junta as duas coisas. Isso. E claro que se a reunião tivesse sido tão boa, o Galípolo não tinha liquidado o banco dele, o Banco Master. Só que a hora que você pega as manchetes, né, professor? A reunião com o Lula foi ótima, diz Vorcaro. O Bolsonaro é um idiota, diz Vorcaro. Dá a impressão que o Vorcaro é a favor do Lula, ou o Lula é a favor do... Esse é o ponto, Rodrigo, na minha análise, né? Porque nós estamos diante de um esquema de corrupção reconhecidamente homérico, mas por trás disso, né, no fundo, o que nós temos? Nós temos um lavajatismo 2.0. Isso faz parte do lavajatismo 2.0. Porque qual que é a sensação do brasileiro ao ler os jornais, ao ligar a televisão? Na padaria, na conversa da padaria. Bandalheira. Bandalheira, corrupção generalizada, corrupção incontrolável, caos. Ora, aqui o caos é a semente fértil para o florescimento justamente da extrema-direita. Nós temos aqui o Panuzzi, nosso amigo, que todos os dias cita a arquitetura do caos, um clássico. Temos o nosso amigo e colega, o professor João Moreira, o João Castro Rocha, que tem cursos aqui no ICL, primorosos, sobre como o caos faz florescer a extrema-direita. Esse é o ambiente que está se formando no ano eleitoral. Sim. Numa eleição que, do ponto de vista da política externa, da geopolítica, é o ano eleitoral mais importante que nós vivemos nos últimos anos, Rodrigo. Sim, claro. Porque, veja, nós estamos vivendo aquilo que no dia 5 de dezembro do ano passado, na nova doutrina de segurança e defesa dos Estados Unidos, foi proclamado como o corolário
Trump para a América Latina, em uma menção ao chamado doutrina Monroe para a América Latina, a doutrina Monroe que era América para os americanos. Sim. Isso no dia 5 de dezembro. Menos de um mês depois, no dia 3 de janeiro, Trump foi e invadiu a Venezuela. A única pessoa hoje que nós conseguimos, que nós vemos isso, que conseguiu resistir às ofensivas de Trump aqui na América Latina, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todo o lawfare, todo esse ambiente de lavajatismo 2.0, todo esse ambiente de caos que vai generalizando a sociedade, isso vem para enfraquecer o ano eleitoral, onde a economia está estabilizada relativamente bem, e para poder provocar essa tensão onde a extrema-direita floresce, justamente nisso que você está dizendo, Rodrigo. Então eu acho muito importante a gente ficar atento nisso. Eles estão fazendo 2 operações, daqui a pouco nós vamos falar da segunda, mas uma delas é em tentar empatar o jogo ou até virar o jogo no caso do Master. O Master é um banco que só existiu porque o Campos Neto permitiu, no governo Bolsonaro. É um banco que teve todo o apoio do Ciro Nogueira. É um banco que bancou a campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Mas, no entanto, eles tentam transformar o escândalo num escândalo do Lula. E é sob o governo do Lula que o Banco Central liquida o Banco Master e que a Polícia Federal tem toda a liberdade para investigar o Master. Mas isso importa pouco nesse burburinho que fica nas redes sociais. É bom a gente ficar atento a isso. De um lado, eles estão tentando empatar ou virar esse jogo, e de outro, a história do Lulinha, que começou a pingar desde ontem, de uma maneira absurda, assim, né? Explorando na manchete. O Lulinha movimentou tanto dinheiro. Sabe-se lá se esse dinheiro é legal ou ilegal? Aparentemente não tem nada de ilegal, mas nas manchetes é o que vale, nas redes sociais, é isso que está pegando. O que vale é expor ali a palavra Lulinha. E um cifrão, é isso. Seja quanto for, porque as matérias não são espertas, no ponto de vista deles, em vantagem para a direita, que é sequer tocar nessa questão da legalidade. Ah, é? Você coloca Lula, Lulinha e um cifrão. Então você induz a população a ler como se houvesse uma falcatrua. E você sequer explica se é ilegal ou não ilegal, não importa. Eu acho que isso só vai poder esse jogo ser virado na campanha mesmo, porque daí o Lula vai ter paridade de armas, porque por enquanto não tem. Você não tem jeito de fazer campanha, você tem o Jornal Nacional, você tem a mídia tradicional e você tem as redes manejadas de uma maneira muito hábil pela direita, com auxílio luxuoso de alguns sites como esse, coordenado pelo senador condenado Luiz Estevão, o Metrópolis. Né? E o domínio das Big Techs. E o domínio das Big Techs. Tudo isso junto é um caldo complicado para o Lula nesse começo de pré-campanha, eu diria. Porque o ambiente é muito forte, esse ambiente que vai sendo gerado. E aí é fundamental não o que esses arquivos, né, enfim, do Banco Master têm revelado, mas é aquilo que não tem sido divulgado. Então, por exemplo, a gente não vê na mídia hereditária, como diz aqui o maior brasileiro de todos os tempos, o Chico, a gente não vê Roberto Campos Neto na capa. Não aparece. Isso não vai aparecer. Vai aparecer o Lulinha. Isso vai aparecer. Vai aparecer esse xingamento ao Bolsonaro, que é aproveitado pela extrema-direita, para poder isentar o Bolsonaro de qualquer... Então, o que aparece? O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ele xinga Bolsonaro, despreza Bolsonaro e é recebido por Lula. Então, veja como o ambiente vai sendo criado. Agora, o que não aparece? Não aparece o Campos Neto, não aparece o Ibanez. O Ibanez é um quiabo. Nada gruda no Ibanez, nada pega no Ibanez. Sem Campos Neto e Ibanez, o Ibanez está escapando desse caso. É verdade. O Ibanez, acho que o apelido bom para ele é esse. O quiabo da política brasileira. O quiabo. Ibanez Quiabo Rocha. Acho que é um bom apelido para ele. E são os dois tubarões. Então eles pegam lá 2 burocratas do Banco Central agora, extenuaram eles ontem em todas as redes de televisão e não tem uma nota do Campos Neto. Como se eles tivessem operado sozinhos. Exatamente. Nem vai ter. Exatamente. Como se o Ibanez não quisesse adquirir o Banco Master com o Banco do Distrito Federal, não fosse comprar um banco podre, reconhecidamente podre. E os governos estaduais envolvidos também, Cláudio Castro tem que explicar, sim. Governador do Rio tem que explicar. Então, o meu receio, Gabi, Chico, Rodrigo, é que fique nos peixes pequenos, fique preso a essas coisas, e os grandes tubarões, a mídia hereditária, ela vai protegendo, ela protege, ela não mostra esses grandes escândalos. E pior, vai gerando esse ambiente de que a corrupção é generalizada, é de todo mundo, e que ela é incontrolável. Logo, precisa de um maluco para poder salvar isso. Nós já vimos esse filme aqui. Sempre aparece um maluco. Eu queria contar